Sabe aquele anime que deixa aquele gostinho de quero mais? Eu sei bem como é e fiquei bem animado com as continuações que devem estrear em 2023. Você quer saber quais são? Então veja o vídeo até o final se não quiser perder nada, tá? Bora lá ver 7 continuações confirmadas de animes para 2023. Vinland Saga. A primeira temporada de Vinland Saga estreou em julho de 2019. Já a segunda temporada está com a estreia confirmada para 9 de janeiro de 2023. Agora deixa eu te contar um pouco sobre a história do anime, caso você ainda não conheça. Aqui, temos como protagonista um jovem Thorfinn, que é filho de um conhecido guerreiro que resolveu desertar do exército e criar uma aldeia livre de violência e escravidão. Acontece que, certo dia, um ex-companheiro de guerra do pai do nosso protagonista aparece na vila para convocá-lo para lutar numa importante guerra. Se ele recusasse, seria morto por ter desertado. Se aceitasse, poderia viver tranquilamente. Ele aceita e parte para a guerra. O que ele não percebeu é que seu filho tinha seguido ele embarcado clandestinamente no barco. Devido a isso e a uma emboscada de um mercenário, o pai do nosso protagonista acaba sendo morto. Isso desperta uma sede de vingança em Thorfinn, que resolve entrar para o grupo do mercenário responsável pela morte de seu pai, para poder um dia desafiá-lo para um duelo e, finalmente, conseguir sua vingança. Tokyo Revengers. A primeira temporada estreou em abril de 2021. Já ao que tudo indica, a segunda temporada deve estrear em janeiro de 2023. Para quem ainda não viu, a história segue uma premissa fantasiosa e interessante. Nosso protagonista é um jovem adulto que tem uma rotina muito repetitiva e uma vida meio sem futuro. Certo dia, ele ouve no noticiário que sua namorada da época da escola e o irmão dela haviam morrido. Ao perceber que se tratava da única mulher que ele havia amado de verdade, nosso protagonista fica profundamente abalado, mas continua a viver sua rotina do jeito que dá. Certo dia, ele é empurrado de repente nos trilhos do trem, e fica de cara com a morte. Mas, como num passe de mágica, ao abrir os olhos, ele percebe que não está mais no presente. Em vez disso, ele olha no espelho e vê que está no seu corpo do ensino médio, uma época em que tinha um visual mais rebelde e fazia parte de uma gangue. É aqui que ele percebe que pode usar essa oportunidade para talvez evitar a morte da única garota que ele amou na vida. E aí, será que ele consegue? Como será que essa história se desenrola? Bungo Stray Dogs. A primeira temporada estreou em abril de 2016, e de lá pra cá, já conta com 3 temporadas, um OVA e um filme. A estreia da quarta temporada está marcada para janeiro de 2023. O anime ocorre num mundo onde diversas pessoas possuem habilidades sobrenaturais, e acompanha as histórias de uma agência de detetives formada por indivíduos com poderes, que ficam encarregados de casos que são perigosos demais para a polícia ou para os militares. O desenrolar da história leva em conta a evolução dos nossos protagonistas e antagonistas, principalmente dos associados à máfia. Spectre. A primeira temporada do anime estreou em janeiro de 2020, já essa segunda temporada deve estrear em 8 de janeiro de 2023. Para quem ainda não sabe do que o anime trata, aqui vai um resuminho. A história segue a nossa protagonista, que foi sequestrada por yokais quando pequena, e transformada na deusa da sabedoria em troca de uma perna e um de seus olhos. Agora ela deve exercer seu papel de deusa, proteger essas criaturas, mediar qualquer pendência entre elas e investigar tudo que envolve esse mundo em comum. Outra parte da história se desenvolve quando nossa deusa da sabedoria conhece e se apaixona por um jovem humano que também possui a capacidade de ver yokais. E assim a história se desenrola, culminando na aparição de um ser misterioso e muitas revelações do passado. 魔王学院の不適合者 A primeira temporada do anime estreou em julho de 2020, e a segunda tem estreia prevista para janeiro de 2023. A premissa do anime é a seguinte: cansado de sua vida como rei dos demônios, nosso protagonista resolve reencarnar no futuro procurando uma vida mais pacífica. Depois de reencarnar 2000 anos no futuro, ele descobre que seus descendentes haviam se acostumado aos tempos de paz, ficando fracos e sem poder mágico. Por causa disso, ninguém parece ser capaz de avaliar o verdadeiro poder do nosso protagonista quando ele se matricula numa escola para demônios. Isso faz com que ele seja subestimado e evitado pela maioria das pessoas. Apesar disso, ele se esforça para subir ao topo da hierarquia da raça demoníaca, para um dia recuperar o seu antigo título de Rei Demônio, contando com a ajuda de algumas companheiras especialmente escolhidas. ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか A primeira parte da quarta temporada começou a ser exibida em julho de 2022. Já a segunda parte deve estrear em janeiro de 2023. Para quem ainda não viu o anime e nem sabe sobre o que se trata, aqui vai um resuminho.
A história se passa num mundo em que deuses e humanos vivem lado a lado e que funciona de forma semelhante a um RPG clássico, com esquema de missões, ranks de habilidades e coletas de itens das masmorras, também conhecidas como dungeons. Aqui vamos seguir a história do nosso protagonista chamado Belcrenel, que é um aventureiro iniciante bastante desajeitado guiado pela deusa Hestia. Então, nós acompanhamos as aventuras do nosso protagonista enquanto ele se esforça ao máximo para se tornar o melhor dos aventureiros, tentando ser reconhecido pela garota loira que salvou sua vida em uma de suas primeiras missões na dungeon. 魔法使いの嫁 A primeira temporada desse anime estreou em 2017 e deixou muita gente querendo mais. Ao que tudo indica, a segunda temporada deve estrear em abril de 2023. A história se passa num mundo em que existem seres sobrenaturais, mas que nem todos conseguem ver. Nós acompanhamos a história da nossa protagonista, uma órfã de 15 anos que nunca se encaixou em nada neste mundo. Solitária, sem esperanças e nem meios para sobreviver, ela acaba sendo comprada por uma entidade com uma aparência diferente e até monstruosa. Esta entidade é um mago e tem a intenção de transformar a nossa protagonista em discípula e em sua noiva. Com a convivência e as experiências nesse novo mundo repleto de magia e criaturas interessantes e também assustadoras, o tempo da nossa protagonista, que antes parecia ter parado, começa a se movimentar aos poucos. E aí, quais desses você estava esperando? O bom é que tem muito mais continuações confirmadas, inclusive de alguns dos animes do momento, mas isso fica para outro vídeo que deve sair em breve no canal. Então se inscreve para não perder nenhuma novidade e aproveita para deixar aquele like porque assim você ajuda a gente a alcançar mais gente. É isso e até a próxima!